Bom dia, bom dia. Eu vou deixar vou trazer para cá, pode? Posso trazer? Eu acho que eu não vou precisar, mas eu gosto que ele fica perto, eu não quero deixar de falar algumas coisas que eu anotei. Ó, é chique ainda, você vai para os dois lados. Então agora bom dia a todos. Graças a Deus nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. E eu agradeço muito ao convite feito por vocês para que nessa manhã eu estivesse aqui. Nasci numa sociedade espírita, fiz evangelização como essas crianças desde os 4 aninhos de idade. E fui trabalhando na casa espírita, dirigindo a mocidade, depois já como diretor da casa e hoje como presidente. A Unificação Kardecista, ela tem esse nome porque inicialmente fundamos o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, porque um aluno do seu Eurípides Barçanufo, o seu Cândido, um aluno dele lá no Colégio Allan Kardec em Sacramento, o seu Cândido foi para Ribeirão Preto e junto com meu tio-avô e um grupo de amigos fundaram o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Depois um albergue que tinha em Ribeirão Preto, num bairro conhecido, os Campos Elíseos lá, estava para fechar as portas. Os companheiros foram lá e falaram: não vai fechar nada não, vamos nos unir. E dessa união surgiu então o nome Unificação Kardecista. Depois construímos a creche Vovó Meca, em homenagem ao nome da mãe do seu Eurípides, e estamos trabalhando lá. Nesse período todo, nas Comenespes, nas Conrespes, formamos esse grupo de amigos que estão levando adiante o nosso movimento espírita. Eu fiquei muito feliz de ver a casa, de ver o barulhinho das crianças. A nossa casa, por um período, descuidamos da evangelização. A nossa evangelização hoje, ela praticamente não existe. Então é muito importante que tenhamos essa evangelização infantil aqui, porque nós precisamos oferecer uma referência de valores éticos aos nossos filhos. E nós temos excelentes referências para oferecer quando tomamos contato com o Evangelho de Jesus. E nessa manhã eu queria falar do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, que no nosso entendimento faz muita diferença. Não sei quem conhece o seu Aparecido Belvedere, do Clarim aqui em Matão. O seu Aparecido, décadas no movimento espírita, ele fala assim: Papa, você está me enrolando. Mas por que isso, Aparecido? Papa, o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita é a mesma coisa que o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo: é verdade, é a mesmíssima coisa, mas é só uma outra forma de dizer. Porque no nosso entendimento, e nós não temos a mínima pretensão de ser donos da verdade, mas nós temos a nossa opinião. O Chico Xavier psicografou um livro que se chama Opinião Espírita. São mensagens, um dos clássicos da doutrina espírita, mensagens de Emmanuel e do André Luiz. Tá bom esses dois? Tá bom, né? Eu digo, quando perguntam lá em casa, lá na Unificação Kardecista, como é que são os trabalhos, por quem são orientados os trabalhos, lá nós temos a orientação do Emmanuel e do André Luiz. Nossa, eles pensam que eles se comunicam. Não, eles já se comunicaram. O Chico teve aqueles 60 anos de mediunidade, 425 obras psicografadas, nenhuma, ou melhor dizendo, todas com os direitos autorais doados para instituições de pesquisa e de caridade, né? Vocês sabem por quê, né? O Chico dizia que ele não era dono dos livros, ele era intermediário desses livros. Então ele não ficava com o dinheiro. Não que ele não gostasse e não gerasse riqueza, mas ele dizia: não é para mim. E isso aconteceu muito, não somente com os livros psicografados, como de pessoas que tinham posses financeiras e recebiam mensagens de parentes e procuravam o Chico para dizer: como eu posso agradecer? E ele punha dinheiro no Hospital do Fogo Selvagem. A Dona Aparecida
Não sei quem se lembra dela, Dona Aparecida, uma senhora enfermeira, negra. Eu uma vez cheguei em Sacramento um domingo assim de manhãzinha para falar na Casa do Pão, mas antes passamos no Hospital do Pênfigo. Dona Aparecida, com 85 anos, estava lavando o hospital. A história dela é maravilhosa. Ela era enfermeira, o marido desempregado, e o hospital deu alta para 14 pacientes que tinham essa doença, o pênfigo foliáceo, que a gente chama de fogo selvagem, porque é permanente a sensação de queimadura. E essa doença é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, como assim deram alta? Esse tipo de tratamento tem que ser feito em hospital de retaguarda, porque é um tratamento que não termina. É um processo que tem o anti-inflamatório, que tem o tratamento tópico, não tem. Como deram alta? E ela não se conformou com isso. Ela não se conformou com isso e levou os 14 doentes para dentro da casa dela. Mas o marido estava desempregado. Falou: Cida, não tem condição. Como é que nós vamos fazer com 14 pessoas que eu estou desempregado? E ela tinha um circo em Uberaba. E ela foi lá no circo pedir para pelo menos os pacientes dormirem embaixo da lona. Naquele dia não ia ter espetáculo. E eles dormiram. Enquanto isso, ela foi gritando para a cidade que não se jogava 14 pessoas na rua. E ela foi lutando. O Chico ajudou, muita gente ajudou. E conseguiram um imóvel lá em Uberaba. Esse imóvel existe até hoje, é um grande hospital hoje, porque depois tornou-se um hospital público. Mas o início foi muito difícil. E ela foi esmolar no Viaduto do Chá, em São Paulo. E um dia o programa do Jô a viu, levou para o programa, o Antônio Hermílio de Moraes viu e construiu o hospital, que agora é do governo de Minas. Da onde surgiu esse impulso, né? Por que algumas pessoas têm esse movimento? Dona Aparecida não era um espírito de luz, não, viu, gente? Era uma grande tarefeira. No auge do estresse dela, quando os credores iam cobrar as contas, ela espantava credor com um pau de vassoura na mão. Imagina. Não tinha, era um ser humano comum, que nem a gente, mas que no cansaço, no extremo cansaço, e o Chico falava: Cida do céu, pelo amor de Deus, não faz uma coisa. Cida do céu, Júlia do céu, não faz uma coisa dessa, me avisa, me fala, me pede ajuda. E foram conseguir. Hoje é a Ivone, a sobrinha dela, que está tocando lá. E felizmente, né, nós espíritas somos muito reconhecidos por colocar a mão na massa, porque a gente sabe que a fé sem obras, ela é uma fé vazia. Mas nós temos a gratidão. Eu falava do livro Opinião Espírita, Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel. Eles vêm lá na unificação? Não, já vieram. O Chico já fez um esforço, 60 anos de mediunidade, de abdicar, de ter a disciplina, né? A disciplina, porque ele trabalhou para o Ministério da Agricultura há 37 anos. Não é que ele, né, tinha uma vida mansa, não. Mesmo como funcionário do Ministério da Agricultura, ele psicografou os 425 livros. E o Chico tem uma história muito interessante com o seu Papa, que é meu tio-avô. Eles eram muito amigos e um belo dia o seu Papa, com 2 amigos e a esposa, Dona Albertina, foram para Pedro Leopoldo. O Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. E eles sofreram um acidente na estrada gravíssimo, o carro deu perda total, mas eles não sofreram um arranhão. E foram de trem até Pedro Leopoldo. Devia demorar um mês a viagem, mais ou menos, o trem até Pedro Leopoldo. E combinaram no caminho: olha, o Chico tem mais o que fazer, nós vamos falar da Feira do Livro Espírita, que é a primeira Feira do Livro Espírita do Brasil, foi em Ribeirão Preto, por conta da hostilidade da Igreja Católica com os espíritas, né, os evangélicos. Então havia um receio: será que a gente vai transgredir alguma coisa? E o Chico falou: não, faz, e eu vou fazer a palestra de abertura. E o Chico foi e fez a palestra de abertura. Mas voltando a Pedro Leopoldo, perda total, combinaram de não abrir o bico. O Chico tem mais o que fazer, a gente não vai falar nada. Tudo bem. Chegaram lá, o Chico... Quem assistiu o filme
o filme do Chico. Nós assistimos. Nessa época, quando o Chico é novinho, aquele ator, o Antônio Caloni, ele faz o papel de Chico. Lembra dele no filme? Então, é naquele momento lá. Chega o seu Papa, a dona Albertina e 2 amigos. O Chico recebe: Papa, como vai? Nossa, conversaram, se abraçaram. Como nós aqui, vocês me receberam com muito carinho hoje. Obrigado pelo café para minha esposa, para a Alice. Papa, o que foi, Chico? Quem é Camilo de Matos? Olharam, Camilo de Matos foi prefeito de Ribeirão Preto, frequentava lá a Unificação Kardecista. Não era do movimento espírita, mas frequentava, ia sempre às reuniões, tudo. Por que, Chico? Não, porque ele está aqui do meu lado. Ele quer dar uma mensagem. Os 4, porque a gente que lida com mediunidade, mesmo diante de fatos inusitados assim, a gente admira, porque é inusitado mesmo, né? Ainda mais um ex-prefeito junto com eles, transmitindo uma mensagem. E o Chico então se concentrou e psicografou a mensagem, uma mensagem linda, que está num livro que a FEB não edita, a LAC não edita mais, chama Taça de Luz. E esse livro chegou, essa história eu escuto desde a minha infância, e um dia esse livro chegou nas minhas mãos também de uma maneira muito inusitada. Eu entrei na Unificação Kardecista, tinha um livro em cima da mesa, a nossa mesa de entrada, eu comecei a folhear e tinha lá a mensagem, Maria Dolores, André Luiz, Emmanuel, e aí Camilo de Matos. Camilo de Matos? Tem alguma coisa? Estava lá a história que eu estou contando para vocês. E o Camilo de Matos, ele fala desse esforço que nós fazemos para manter uma casa como essa de pé. É um esforço de dedicação. É evidente, como diz o Emmanuel, né? Quando a gente acende uma vela, nós somos o primeiro a receber luz. E aqui o Portal da Luz é assim. Esse esforço de todos vocês para que essa casa exista, limpa, bem montada, com criança. Esse alarido da criançada traz uma alegria para a gente. Isso é esforço. Então é verdade, quando a gente acende uma vela, a gente é o primeiro a se iluminar. Mas requer esforço. E muitas vezes as trevas combatem. Porque nós estamos reencarnados num planeta que é umbralino. A sombra está aqui ao nosso lado. Lá no nosso lar, o que o André Luiz fala quando ele organiza as missões para ir socorrer? Que eles se preparam, que eles reúnem em grupos de amigos, que um companheiro mais experiente acompanha, e que eles ficam orando, abre aspas, por um período longo, para reunir forças, para fazer a missão. E não vamos esquecer que Jesus orava. Emmanuel coleciona vários trechos dos evangelhos que estão lá no Caminho, Verdade e Vida, no Pão Nosso, no Vinha de Luz, onde ele diz assim: e terminado o trabalho, ele se recolheu em oração. Gente, se Jesus tinha necessidade de orar, porque não dá para pensar que ele estava rezando de mentira para falar para os companheiros que ele tinha que rezar. Ele tinha quem faz coisa à toa é a gente, Jesus não. A gente ainda faz coisa à toa. Se ele orava é porque ele precisava muito de oração, porque ele estava reencarnado aqui, nesse planeta, há 2000 anos. Então, quantos trechos Emmanuel separa e fala: ele se recolheu em oração. O tamanho da importância da oração, para que nós melhoremos, como dizia o Chico, o nosso tônus espiritual. O Chico, no atendimento fraterno, fazia essa pergunta. Eu tive a felicidade de assistir por 3 vezes o Chico atendendo, a pedido dele para as pessoas. Porque ele dizia, eu ainda tinha 20 anos, mas ele dizia: o Papinha ainda vai fazer esse trabalho lá em Ribeirão Preto. O senhor permitiria que ele assistisse o atendimento? Pois não, se você está falando, Chico, quem sou eu, né? Eu realmente não sabia que eu faria esse trabalho. E nesses 32 anos foram quase 3.000 pessoas atendidas às segundas-feiras à noite. E o Chico perguntava assim: o que você está lendo, minha filha, de bom? Eu disse: nada, Chico. Precisa ler, filha, sabe por quê? Para melhorar o tônus espiritual. Olha que expressão fácil da gente entender, né? Fazendo um paralelo com a fisiologia, quando nós estamos sedentários, nós não temos tônus muscular.
E o sedentarismo da alma é a ausência da oração e do trabalho. Porque o trabalho, nas palavras de Leon Denis, o filósofo autodidata, seguidor de Kardec e autor do livro Depois da Morte, que converteu o seu Eurípides ao espiritismo. O trabalho é uma oração perene da criatura dirigida ao Criador. Mas está lá na lei de trabalho, no livro dos Espíritos, que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Porque senão a gente enlouquece. A gente não é de ferro, né? Nós somos espírito. Alguém aqui tem espírito? Ninguém tem espírito, nós somos espíritos, né? Aliás, aproveitando essa pausa, eu vou fazer uma pergunta. Quem não quiser responder não precisa, mas sempre que eu vou pela primeira vez numa casa, eu faço essa pesquisa para ver, para sentir como é que o pessoal está. Dos presentes aqui, quem acha que vai desencarnar nessa semana? Ninguém. Não precisa esconder. Ninguém. Que bom, né, gente? Porque o instinto de conservação está firme. Estamos aqui reencarnados num processo sofisticado, né? Complexo de encontrar uma família que nos receba para viver o nosso planejamento reencarnatório. Antes de falar do planejamento reencarnatório, vamos terminar a história do Camilo de Matos, que na mensagem disse o seguinte: foi uma ação das trevas o acidente. Foi uma ação das trevas, mas nós estamos aqui também. E ele cunha uma frase que nós guardamos na nossa instituição. Ele diz: continuem o trabalho, porque a perseverança no bem desfaz todas as sombras. A gente é otimista, pessimista, não sei, a gente tem que ser perseverante. Mas nós que estamos aqui temos muita razão para sermos otimistas. Porque o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita faz muita diferença. Vamos ver. Então nós aprendemos o termo planejamento reencarnatório nas obras do André Luiz. Não está nas obras básicas. Está nas obras do André Luiz. Nós temos um passado, não é, padre? Somos velhos viajantes desse universo infinito e somos a síntese de um processo de evolução multimilenar. Hoje nós somos essa síntese. Temos um passado. O ser humano é um bicho que deixa rastro. Temos um passado. Espiritualmente somos herdeiros de nós mesmos. O corpo físico devemos aos nossos pais e à vida. Mas nas palavras de Jesus, a carne é filha da carne, mas o espírito não é filho do espírito. O espírito, diz Jesus, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele sopra onde quer. Olha o livre-arbítrio. No uso do livre-arbítrio, acertamos, erramos, e em acerto e erro, nós somos o que somos. E pedimos uma oportunidade de reencarnação. E aprendemos que essa engenharia sofisticada, que vai combinar a nossa realidade espiritual, portadores da nossa história, mutilados mentalmente ou fisicamente por força das nossas delinquências, nós precisamos de uma nova oportunidade para refazer, para quitar o nosso passado de dívida e construir o nosso futuro de felicidade, para o qual todos nós estamos predestinados, na condição de filhos de Deus. Então nós construímos o nosso planejamento reencarnatório. E essa operação é sofisticada porque, como nós trazemos uma realidade de herança espiritual, porque somos os construtores de nós mesmos, como que nós vamos combinar a questão fisiológica terrena com os pais? Como será esse molde? Se nós trazemos características no nosso espírito, moldadas em perispírito, que moldará o corpo futuro, como é que faz essa combinação genética para que o nosso corpo seja exatamente como nós planejamos e necessitamos? Com as características que necessitamos e que pedimos, pelo menos nós que estamos na posse da consciência, porque alguns irmãos delinquiram num nível que perderam a consciência, que perseveraram tanto
na crueldade, na maldade, no erro, que se desestruturaram mentalmente. E quando esse espírito desestruturado mentalmente encontra o corpo físico, ele vai plasmar as deformidades que ele já tem. A desestrutura mental que ele, na invigilância, na imprudência, na maldade e na crueldade, se automutilou. Porque o perispírito só é automutilável. Eu não te mutilo quando eu te enfio uma faca, mas eu me mutilo quando eu atento contra a própria vida. E essa herança não precisa ser necessariamente uma agressão tão severa e pontual. Pode ser a invigilância mental, a invigilância dos olhos. Por isso que Jesus disse: se teu olho é motivo de escândalo, arranca e joga fora. Se tua mão é motivo de escândalo, corta e joga fora. Jesus sempre fazendo uso de metáforas para dizer: cuidado. Porque as nossas relações sociais não são governadas pela lei de ação e reação, que é uma lei da física, uma lei exata. As nossas relações sociais são governadas pela lei de causa e efeito. Elas se parecem, mas não são idênticas. A definição da lei de ação e reação: toda ação tem uma reação em sentido contrário e mesma intensidade. A gente estaria fritíssimo, se essa lei regulasse as relações sociais. Mas é a lei de causa e efeito. Por quê? Para todo efeito tem uma causa, aí sim. Mas não na mesma intensidade. Não é porque matou 100 pessoas que vai ser 100 vezes assassinado. Tá certo? Não é porque provocou um holocausto que vai ter que reencarnar para resgatar 6 milhões. Não. O que está escrito lá na parábola dos trabalhadores da última hora? Que aquele que se converteu, mesmo que trabalhou no finzinho da jornada, ele recebeu o mesmo salário. É evidente que do ponto de vista material trata-se de uma injustiça. Mas Jesus é o educador, ele está dando exemplo, ele usa metáfora. Então ele fala: você se converteu, para Deus é o que importa. Então percebe a diferença? Nós podemos, no entendimento do Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, vivenciar a experiência do resgate, da expiação, da prova, sem se sentir abandonado, sem se achar esquecido, muito pelo contrário. Quando a expiação é muito dolorosa, quando a provação é muito difícil, não significa abandono de Deus. Ao contrário, a nossa autoestima deve melhorar muito, porque significa que Ele já reconhece em nós estrutura mental e emocional suficientemente fortes para viver essa experiência. Porque volta lá no nosso lar, volta no Missionários da Luz, na reencarnação do Sigismundo. Nós escrevemos milhões de coisas no nosso planejamento reencarnatório, porque lá nós estamos na posse do juízo perfeito, da consciência, do entendimento de que a vida aqui é passageira e que aqui trata-se de uma oportunidade de serviço. E o nosso passado fritando a nossa cabeça, o remorso, né? As lembranças difíceis, nós pedimos essa nova oportunidade de refazimento. E a gente empolga, né? Diz o André Luiz que a gente empolga. Fala assim: não, eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso. Eles falam assim: menos. Você colocou 100, vamos pôr 10. Porque de 10 em 10, não é? E aí chega aqui com 10, a gente reclama, não é assim? Porque eu, porque comigo, né? Quando ao contrário a gente tem que dizer: por que comigo não? Porque nós reencarnamos num planeta vice-lanterninha na escala evolutiva. Não é isso que está no Livro dos Espíritos? Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. É o próximo, anunciado pelo Chico Xavier lá no programa do Pinga Fogo, na extinta TV Tupi. O Saulo Gomes, o repórter que levou o Chico para o Pinga Fogo. O Pinga Fogo, para quem não lembra, era um programa da TV Tupi que se assemelhava ao nosso Roda Viva, hoje da TV Cultura. Mas nunca uma liderança religiosa tinha ido lá, e foi o Chico. O programa de maior audiência da história da televisão brasileira. Nunca uma novela, uma telenovela, uma minissérie nunca superou a audiência do Pinga Fogo com Chico Xavier em 1968. E o Emmanuel vem e diz que a Terra viveria nesse século
a transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Ele estava repetindo, na verdade, porque se a gente lembrar, ele já tinha feito essa afirmação no livro A Caminho da Luz, de autoria dele. Ele nos avisa que viria esse momento de transição e é plenamente perceptível que estamos vivendo os estertores de um modelo de civilização que não se sustentou, porque estruturado, alicerçado no egoísmo e no orgulho. Não se sustenta. A crise política, a crise econômica, a crise social, a crise ambiental, todas são resultado de uma crise civilizatória. Mas tudo bem. Por que tudo bem, Papa? Porque lá no Depois da Morte, Leon Denis nos ensina que toda morte é o prenúncio de um renascimento. Nós estamos assistindo os estertores, a morte de um modelo. O que nós vamos ver? O nascimento de outro. Mas está difícil, a violência, as crises, tudo que está acontecendo. Mas nós espíritas temos toda a razão, todo o direito de ter fé. Porque essa expiação individual que nós estamos vivendo, colhendo o que plantamos, abençoados pela nova oportunidade de viver. Vou fazer um exemplo muito singelo, né? Supondo que numa existência anterior nós éramos sócios numa empresa e você ficou doentinho, eu me aproveitei do seu afastamento para te roubar. Refém do ego, que o importante é ter e não ser, porque ser dá trabalho, ser honesto, ser leal, ser justo, ser trabalhador. Então o importante é ter. Não é isso? O bezerro de ouro da nossa geração, e por isso é uma geração extremamente frustrada existencialmente, porque acredita que tendo vai ser feliz, e aí vai para dentro de shopping, vai consumir e não é feliz. Então essa frustração existencial que a nossa geração vive, refém do ego, eu me aproveitei da sua ausência e assaltei. E fiquei bem na fita, porque comprei carro novo, apartamento, casa, olha que beleza, fulano de tal, bem sucedido. Só que a tua família não resistiu à queda abrupta do padrão de vida e alguém cometeu suicídio, alguém se envolveu com droga, alguém deprimiu, todas as consequências negativas. Como todo mundo aqui é filho de Deus, uma hora a ficha cai, porque ninguém aqui é filho de outra coisa. A gente se perde na ilusão, não é? A gente se perde na ilusão. Mas um dia a ficha cai, e dependendo do tamanho do abalo, quando a ficha cai, nós vamos, muitas vezes, como dissemos no começo, desestruturar a nossa organização perispiritual, mental ou física, e o efeito nos vai ensinar a tentar entender a causa. Consciencialmente, nas palavras de Jesus, vamos viver um estado infernal por conta dessas recordações, ou um estado celestial por conta das boas recordações. Mas supondo, como reencarnamos num planeta tão atrasado, que o nosso estado consciencial tenha sido ruim, difícil, e a gente pediu essa oportunidade. Como? Preciso refazer. Porque eu quebrei, eu tenho que consertar. Eu sujei, eu tenho que limpar. Me dá uma nova oportunidade, porque eu não estou aguentando viver esse estado consciencial. Eu quero ser feliz. Pois não. Vamos fazer o planejamento reencarnatório. Vai vir na condição de irmão, de pai, de filho. Mas eu me dou tão bem com meu pai, com a minha mãe não. Mas quem foi que eu apunhalei? É como aquele filho difícil que a gente tenta conversar e não atende. Claro que não atende. Na outra a gente traiu, a gente foi desleal e as consequências foram difíceis. Então, a autoridade de pai fala, presta atenção, mas a alma desconfia. E aí não faz. Mas aqui, graças a Deus, a gente olha para isso. Pode ser essa explicação? Certamente será essa a explicação? Não sei. Não é uma ciência exata. Pode ser que seja? Pode ser que seja. Pode ser que essa relação familiar difícil ela tenha origem num desencontro do passado.
E há uma desconfiança, há um pé atrás. Mas o amor vai nos dizer que essa divina oportunidade do reencarne no núcleo familiar é a sagrada oportunidade da vivência, do entendimento, do perdão, de uma nova oportunidade para que haja esse refazimento, para que após o desencarne a gente olha, mas era você? Era, então tá bom, tá. Esquecemos, tocamos o barco, aquilo ficou para trás. Faz ou não faz diferença o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita? São Carlos está aqui pertinho. Quem quiser depois entra no Google e clica lá. Mônica Sodré, doutora, escravidão. A tese de doutorado dela é a escravidão em 2016, 2017. Escravidão, Tem empresas que são reconhecidas no mundo por ter mão de obra barata. E você vai ver, isso é mão de obra escrava. Vocês conhecem a figura do coiote na divisa do México com os Estados Unidos? Vocês viram a última estatística? São 100 brasileiros por dia retidos na imigração e muitos que tentam entrar invadindo as fronteiras são presos pelos coiotes mexicanos. E os horrores que essas pessoas passam são indescritíveis. Os coiotes não são mais um privilégio dos mexicanos, agora tem os coiotes brasileiros. Os nossos irmãos que fogem dos horrores da guerra do Haiti. Imagina um pai e uma mãe pegando os filhos, fugindo da guerra, da morte, da doença, para conseguir trabalhar no Brasil. E são sequestrados por coiotes que os fazem escravos dentro de fazendas. Em 2017. Estou contando essa história para falar assim, imagina um pai de família desse, que ele fala assim, Deus, eu estou aqui. Ou corretamente quando nos perguntam, onde está Deus que não vê isso? Eu acho uma pergunta muito inteligente. Porque é verdade, se não enxergar o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, não tem explicação. Tem um filósofo argentino, eu gosto dessa história porque ele é materialista. Ele fala assim, o Ernesto Sábado fala assim, nós adultos, alguma culpa a gente tem. Mas as crianças, que culpa tem as crianças? E fica irrespondível. Porque realmente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. O que o Espírito Verdade diz? Que a maioria das aflições que vivemos nessa existência, nós criamos nessa existência. Tem origem nessa existência, em vigilância, em prudência, em perícia. Né? Então, para não ficar pondo tudo culpa na última encadernação, como falava Dercy Gonçalves. É nessa. No entanto, que culpa tem uma criança abusada, violentada, estuprada, morta, com 5, 4 anos de idade, 10 anos de idade? Não deu tempo de delinquir para viver uma experiência dessa. Então, nós vamos olhar o efeito e dizer, se nessa existência nada justifica esse Filho de Deus, como as nossas crianças que estão aqui, viverem uma expiação tão dolorosa quanto essa, onde está a causa disso? Porque é lindo quando Jesus, no Sermão da Montanha, diz, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Verdade, mas Jesus, eu não queria sofrer agora assim. Eu não queria meu filho morto. Eu não queria perder o braço, a perna, o amor, o trabalho. Então, filho, mas vamos olhar o rastro, porque o ser humano deixa rastro. E não é da nossa conta entender o rastro. Não é da nossa conta querer saber. É da nossa conta essa reflexão filosófica que estamos fazendo. Entendendo que todo efeito tem uma causa. Ou alguém em algum campo da ciência descobriu algum efeito que não tem uma causa. Nunca, né? Nunca, nem na biologia, na cosmologia, na física, nunca um efeito sem uma causa. Então nós vamos dizer que o nosso sofrimento tem uma origem. E que se Deus é infinitamente justo, essa expiação também é justa.
E que ao contrário de nos dizermos esquecidos de Deus e da providência divina, a gente vai dizer: muito obrigado pela oportunidade do resgate. Porque eu não aguentava mais lembrar do sofrimento que eu te causei e da tua família. Eu assumi a responsabilidade e te acolhi. Então, assumir a responsabilidade é muito diferente de culpa. Porque a gente na culpa fica se autossupliciando e trazendo depressão, né, obsessão, porque a gente começa as nossas ondas mentais a entrar em sintonia com espíritos que ficam se autoflagelando por conta de culpa. Não. Eu brinco que quem traz a conta errada é o garçom, a vida não. O nosso irmão garçom, ele é imperfeito como nós, ele pode errar, mas a vida não. Se veio a conta, é porque a conta é nossa. Vamos olhar bonitinho, conferir, assumir a responsabilidade e trabalhar com ânimo. Porque Deus já reconheceu em nós estrutura emocional e espiritual suficientemente fortes para viver essa experiência libertadora, que nós clamamos por ela. Clamamos por essa experiência de vida. Porque nós estamos todos a caminho. Nós temos a oportunidade, no seio da nossa família, de disseminar essa visão do Evangelho, essa visão da vida. Nós temos a oportunidade de disseminar essa visão no nosso ambiente de trabalho, entre os nossos amigos, sabe, revertendo essa onda de pessimismo que o mundo não tem jeito, olha como as coisas estão. Nós somos 7 bilhões de irmãos reencarnados, temos o Evangelho, temos a doutrina espírita, temos Chico Xavier, temos outros iniciados. Não dá para acreditar que Deus não tenha levado outros filhos no judaísmo, na Umbanda, no Candomblé, no protestantismo, no hinduísmo. Não é? Será que só os cristãos são iluminados? Claro que não. O cristianismo é uma religião recente à face do planeta. E agora estamos resgatando a essência da mensagem de Jesus, como diz a Débora, agora há 160 anos, né? Porque essa leitura que estamos fazendo do Evangelho aqui, ela foi esquecida, ela foi vilipendiada, ela foi adulterada em benefício de um comércio que Martinho Lutero veio e deu aquela paulada na reforma, mas a contra-reforma da igreja foi sangrenta. Mas que história é essa? O inferno deu muito lucro, não é? Na minha cidade, São Sebastião do Ribeirão Preto, todas as terras foram doadas para a igreja. Até hoje, no centro de Ribeirão Preto, não sei se aqui em Araraquara tem o Laudêmio, tem? Qualquer unidade comercial vendida no centro de Ribeirão Preto, 2% vai para o Vaticano. Até hoje, porque as terras são da igreja. Então o inferno deu um lucro danado. Interessava a ideia do inferno, do pecado, para dizer, olha, tem perdão, depende do quanto paga. E davam fazenda, davam para ir para o céu. E quem ousasse dizer que o inferno não existe, vocês sabem que o inferno não existe, né? Mas vocês têm certeza que o inferno não existe? Olha só, não existe pelo seguinte: o que a teologia clássica diz? Quem vai para o inferno? Quem não tem conserto, não é? Porque quem tem conserto vai para o purgatório. E tem os anjos que foram criados perfeitos, né? Imagina a vontade que dá de pegar Deus e dar uns tapas, né? Porque fez uns perfeitos e a gente ralando aqui para aprender. É que não dá para pegar ele, né? Para dar uns tapas. A gente se matando aqui para aprender a perdoar, entender, né? Compreender e perdoar quem assedia o nosso marido, quem fala mal da gente no emprego, não é? Porque, né? Estamos aqui ralando, mas ele criou seres perfeitos. Tá bom. Aí se eu pego. Quem tem conserto vai para o purgatório e tal. Quem não tem conserto vai para o inferno. Não é assim a teologia convencional? Só que é o seguinte: se Deus fez um filho que não tem conserto, ele errou. Então ele não é perfeito. Tá bom? E também vai para o inferno porque ele perdeu a paciência. Fala assim, ó, Débora, perdi a paciência com você. Chega, vai para o inferno.
E aí a misericórdia dele não é infinita. Pelo menos esse não é o Deus de Jesus, porque o Deus de Jesus é aquele da parábola do filho pródigo. Vamos lembrar? O reino do céu se assemelha a um senhor que tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu a parte dele na herança e deu no pé. Nós, né? Os filhos mais novos, imprevidentes, imaturos, nos afastamos de Deus quando nós não estamos atentos aos valores revelados por Jesus. Deu com os burros na água. Resumindo, é isso? Não está escrito isso lá. Deu com os burros na água. E ele estava sofrendo tanto que ele não tinha condição de comer a comida que os porcos comiam. Ele conta que e olha, isso é uma metáfora, mas hoje, quem entrar no Google agora, em Porto Alegre ainda existe a Ilha das Flores. Vocês vão ver crianças que se alimentam depois que os porcos se alimentam. Hoje, entra no Google que vocês vão ver. Muito triste isso. Mas ele pensou assim: eu não tenho direito de comer a comida que os porcos comem. Eu vou voltar para trabalhar para o meu pai, porque os empregados do meu pai vivem melhor. Não volto na condição de herdeiro, mas vou trabalhar. Ele volta e o que o pai faz? Dá uma festa. O irmão fica enciumado, mas não vamos discutir a história do irmão hoje. Vamos entender o que é o Deus de Jesus. É o Deus do perdão. Não é? Nós podemos matar alguém hoje e nós estamos imediatamente perdoados, certo? Certo ou errado? Certo, porque se ele fala para Pedro pergunta: eu devo perdoar 77 vezes meu inimigo? Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. É um número cabalístico significando infinitamente. Então, nós estamos imediatamente perdoados. O caso é que tem consequência. Não é que Deus está de mal da gente, não, tem consequência. Filho, você plantou, você vai colher. É isso, o amor de Deus nos acolhe sempre. Olha eu de novo aqui. Pelo menos essa é a opinião de Jesus na parábola da ovelha perdida. Uma se perdeu, o que ele faz? Ele vai lá pegar aquela que se perdeu. Porque as 99 ele tem. Não se perderam. Então nós, ovelhas perdidas, nós estamos permanentemente imersos na misericórdia de Deus, na providência divina que nos alcança. Mas nós temos uma história e estamos continuando essa história. Fizemos escolhas, estamos vivendo essa escolha. E a pedagogia divina, ela tem esse instrumento da reencarnação, que o filho experimente as consequências das escolhas que fez. Mas, Papa, quantos de nós desencarnamos em tenra idade sem sequer cogitar dessas questões? Olha que séria que é essa pergunta. Não é? Quantos filhos de Deus, gente? Quantos irmãos nossos? E aí, não vai evoluir? Vai. Mas é que ele precisava de um reencarne curto. Aliás, tem uma história muito interessante que ilustra isso. Havia um mentor espiritual, numa manhã de domingo, ensolarada como essa, mas no plano espiritual, falando para uma assembleia de pais encarnados. Encarnados. E ele pregava o evangelho como ninguém. Era tanta luz que todos ficaram envolvidos por aquela atmosfera de luz daquele benfeitor espiritual. E num dado momento da palestra, ele diz o seguinte: eu cuido de amigos, de irmãos que terão um reencarne curto, porque alguns têm a necessidade de reencarnar 1 ano, 2 anos, 5, 10, e eu preciso de voluntários. Quem levantou a mão nessa hora? Então, quando vocês encontrarem alguém que perdeu um filho novo, se alguém de vocês perdeu um filho novo, talvez essa pessoa levantou a mão e falou: eu encaro. Se levantou a mão e disse eu encaro, é um caso de provação. Mas se é alguém que deve viver a experiência da perda de um filho novo para aprender que não se tira a vida dos outros, é expiação. Ou um ou outro, nós estamos matriculados, amorosamente matriculados, nesse hospital escola chamado Planeta Terra,
7 bilhões de encarnados, mais alguns bilhões de desencarnados, interagindo permanentemente em várias frentes, né? Porque nós nos influenciamos uns aos outros, encarnados com encarnados, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado e desencarnado com desencarnado. Quem lembra a resposta daquela pergunta quando Kardec diz: os espíritos influenciam os nossos pensamentos? O que ele responde? Muito mais do que podeis supor. Então nós estamos permanentemente sugestionados pelos espíritos. E aí vem aquela pergunta: como é que faz a diferença para a gente distinguir um do outro? Ele fala: não é importante distinguir um do outro, é importante distinguir o rumo do pensamento que está sendo sugerido. É uma intuição? Ou é uma inspiração? Ou uma obsessão? O que importa é nós estarmos com o nosso tônus espiritual em dia. Porque não é ruim viver num planeta umbralino. Se fosse ruim, Deus não permitiria o nosso reencarne aqui. O que é importante é a gente se cuidar do aparelho físico que a vida nos emprestou, é empréstimo, para que a gente possa usar essa ferramenta de trabalho para as experiências de vida. Então está lá na lei de conservação o cuidado com o aparelho físico, o cuidado com o nosso planeta, o cuidado com o nosso tônus espiritual, para que na interação com o meio onde estamos a gente não venha sucumbir. Emmanuel diz que alguns irmãos nossos ainda expelem fluidos venenosos. E Emmanuel não está xingando o pessoal, não. Olha, tem irmão que ainda está nessa condição mental de expelir fluidos venenosos. Então como é que está o nosso tônus espiritual para viver essa experiência com saúde mental e física? Se o próprio Cristo diz: eu vos envio ao mundo, tende a pureza das pombas, mas a prudência da serpente. Orai e vigiai. Então Jesus recomenda prudência e vigilância. E André Luiz fala que quando eles vêm fazer missão aqui na Terra, eles vêm preparados, com o tônus espiritual bonitinho e cercado de gente experiente na missão daquele trabalho. Mas faz muita diferença prudência e vigilância quando a gente descambar para a malícia. Como é que é prudência e vigilância à moda do Cristo? Está lá no Evangelho a história do Zaqueu. O Zaqueu não era um publicano, cobrador de impostos. Os judeus gostavam dele que nem pardal gosta de estilingue. Igualzinho. Adoravam ele. Mas ele gostava de Jesus. Ele subiu numa árvore, porque diz a narrativa que ele era baixinho. E Jesus falou: o que foi? Vem aqui. Não, mas é que eu admiro o teu trabalho. Ah, é? Então eu vou jantar na tua casa hoje. Os discípulos se escandalizaram. O Senhor na casa de um publicano? Jesus: vamos lá ver que apito que toca o cara. Por que esse preconceito? Vamos, né? Chegaram lá, ele era um pai de família, tinha um pequeno empreendimento. Do empreendimento dele, as famílias sobreviviam, ele pagava o dízimo. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: tá vendo, seus bananas? Foi isso que Jesus falou, gente? Não, isso é... Então, vigilância e prudência à moda do Cristo é ir lá ver o que está acontecendo. Vamos lá ver. Por que ficar criticando pelo rótulo? Vamos ver o que ele está dizendo, o que ele faz da vida. Quem sabe alguém que pode somar conosco ou está precisando de ajuda, não é? Então ele estava... Falar em precisar de ajuda, quem assistiu Paulo, Apóstolo do Cristo, que estava passando nos cinemas recentemente? Paulo, Apóstolo do Cristo. Pega porque é maravilhoso. Vocês vão... 2 filmes recentes. Maria Madalena, imperdível. É demais uma mulher no meio dos 13 a 2000 anos. Ela fala pouquíssimo, mas o que ela fala, a conversa dela com Judas é imperdível. Como a arte nos ajuda a assimilar essas questões. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês nessa manhã esse otimismo do perseverante, que entende o que está fazendo aqui na Terra, que é uma razão para estarmos vivendo esse processo expiatório e de provas, e que nós temos todo o direito de ter fé, mas a fé é operante, como dizia o Chico. A fé é de se entender
visto por Deus, acolhido pela providência divina, socorrido pela providência divina, mas vivendo uma história que cada um de nós tem e que, ao contrário de esquecidos, estamos plenamente acolhidos, recebendo a oportunidade da autoconstrução. E nós reencarnamos, nós somos criados simples e ignorantes e estamos nos construindo. Um passo por dia, como diz o Emmanuel, e ali na frente a paisagem será outra. Ou, para ficarmos com a metáfora da mudança da água para o vinho, é o nosso Emmanuel também que pinça dos evangelhos esse versículo que Maria fala e que passa desapercebido porque a gente fica tão preso ao fenômeno e a gente não vê Maria parando os empregados que trabalhavam naquela festa e dizendo: façam tudo o que ele vos disser. A gente não vê, mas Emmanuel viu, graças a Deus, e trouxe para a gente. Porque nós não fazemos tudo o que Jesus nos diz. Quer ver? Ama o teu inimigo, bendiga aquele que te calunia, ora por aquele que te persegue. Mais um: se alguém te bate numa face, oferece a outra que não seja vingança. Para de olhar um cisquinho no olho do outro, olha uma trave no teu. Ah, Papa, mas sabe por que a gente olha o cisquinho no outro? Porque a gente é imperfeito, então a gente vê a imperfeição no outro. Verdade. Verdade. Mas nós precisamos aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. Repara, quando a gente erra, nós temos um mecanismo psicológico que a gente tenta encontrar a razão do porquê nós agimos daquele jeito. Ah, mas eu falei aquilo porque a Débora me fez aquilo. Ah, eu falei aquilo porque... Mas também naquela circunstância, eu estava desempregado com a minha mulher doente, eu tinha perdido meu filho, eu tenho um familiar que bebe, que agride a esposa, eu tenho um filho que usa droga. Não é? A gente tenta encontrar uma razão para a gente ter agido daquela maneira. Nós precisamos fazer esse exercício para o nosso irmão. O nosso irmão também tem as razões dele para agir daquela maneira. Então, nós vamos procurar, no conhecimento do Evangelho, dessas revelações divinas que o Cristo nos fez, num esforço tremendo de vir aqui na Terra, nos oferecer o caminho, a verdade e a vida, nós vamos fazer um esforço para alinhar a nossa conduta às recomendações do Mestre. Porque se nós fizermos tudo o que Ele nos disser, nós vamos mudar da água para o vinho. Nós vamos mudar do ódio para o amor, do egoísmo para a fraternidade, do orgulho para a humildade, da vingança para o perdão. E se nós estamos na presente encarnação limitados ou impedidos da sofisticação material, nós estamos absolutamente desimpedidos da sofisticação espiritual. Nós estamos livres para compreender, perdoar, trabalhar e ter a coragem de ajudar muitas vezes aquele que nos feriu. Porque no campo espiritual dele, ele talvez seja muito mais prisioneiro de uma situação da qual ele não consegue sair. Aí o amor nos faz ir lá e buscar esse irmão e dizer: ó, tá tudo bem. Tudo bem? Então que nós consigamos melhorar cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina tem nos alcançado em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado.